Janja diz que jornalista debochou ao vivo na Globo da cara do Barbudo e recebeu xinga. Rapaz, mas que baixaria, não é mesmo? Já um entrevistador da Globo praticamente cuspiu na cara de Mira Leitão e Daniela Lima, que ficaram horrorizadas com toda essa situação. Tudo começou quando o dólar do nada bateu 6,20 e começou uma certa discussão com o Barba, com a Janja, que disse algumas palavras, né, de baixo calão para a jornalista, que mandou ela calar a boca, senão ela ia revelar o passado da Janja. O Barba não deixou barato, foi ali caçoado, foi ali, recebeu de um tom de deboche, né, da jornalista, e ela acabou sendo demitida ao vivo, mas ela falou tudo que ela gostaria de dizer ao vivo, inclusive que o Barba é um pau mandado da Janja e quem manda no governo dele é a sua mulher. Você vai ver tudo isso e muito mais. Pessoal, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, mas eu peço humildemente que você venha deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e comente aí de onde é que você está nos assistindo, caso você seja educado, assim como eu. Mas antes de tudo, uma breve enquete. Em 2026, você quer que esse casal volte? Se sim, comenta volta capitão e volta Michele. Comenta pra mim o ano que você deixou de assistir a Globo. Eu não assisto desde 2015. Simbora. Aumento do ICMS de importados faz taxação chegar até 100%. Mais um recorde de painho, não é mesmo? Olha só isso daqui. Governo paga 1 milhão a empresa de fachada em terra indígena. Contrato com a empresa de fachada previa inicialmente o pagamento de 2,8 milhões, mas foi reincidido por irregularidades. O pai gosta muito dessas coisas. Tá aqui, ó. Antônio Camarote. O Brasil não aguenta mais 2 anos do Barbudo. Tá todo mundo se descolando dele. Ninguém aguenta mais. Olha isso aqui, ó. Governo Barba faz 2 anos, com dólar acima de 6 e desaprovação recorde. Será mesmo que essa desaprovação é recorde? Se sim, comenta fora Barba, fora Janja e fora Carreta Furacão. Vamos logo para o conteúdo principal. Veja como a Globo iniciou o seu dia de hoje. Espera que ele esteja bem, ainda vai ser avaliado por uma equipe especializada. Agora, é uma cena curiosa, né? Bom dia para a senhora. Bom dia, mas eu não costumo dar entrevista pela Globo News nem Globo, não. Então a senhora me desculpa ter abordado a senhora, um ótimo dia. Só faltou ela falar no final ali, Globo lixo. E olha, na diplomação, tá? Puxaram um coro lindo na frente do pessoal do Barba, olha aí. E na minha diplomação em Aracaju, Sergipe, no Nordeste, que puxaram o coro Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Olha a quantidade de gente, cara, partindo pra cima do Barba. Isso é música para os nossos ouvidos. E olha só, chamaram esse senhor aqui pra falar sobre o dólar alto, né? Achando que ele iria passar pano, fazer tipo Daniela Lima, colocar a culpa em um meme. Mas olha o que ele fez ao vivo, não vai ser mais chamado pra dar entrevista na Globo. O ataque especulativo, normalmente, ele é um movimento de massa de investidores que não respeita mais os fundamentos econômicos, né? Não é o caso que está acontecendo no Brasil. A gente tem uma dinâmica de dívida explosiva, né? A taxa real de juros no Brasil está em 10%, custo de rolagem é muito alto, capacidade do país crescer é 2%, portanto, a capacidade de se você arrecadar impostos é baixa. Então, não há nada que vá controlar essa dívida. E quando você olha para frente, você fala, bom, então teremos aí 2 anos difíceis, o governo vai fazer um ajuste forte nas contas públicas para equilibrar a dívida, mesmo que dando sinais de médio prazo? Não vai fazer. Porque o período é eleitoral, nenhum governo faz ajustes duros em momentos de eleição competitiva como teremos. Então, acho que há uma leitura de que a dívida... Basicamente dizendo que a culpa é do Barba estar gastando tanto. no Brasil está sem controle e isso está assustando investidores locais e globais. Portanto, tem uma busca por dólar num momento globalmente difícil, de baixo crescimento, juros altos. Então, acho que é uma decisão racional de tirar dinheiro do país, o que gera, obviamente, toda a desorganização econômica aqui dentro. Rapaz, não vai ser convidado mais para dar a entrevista na Globo. Pode ter certeza.
certeza, rapaz. Pode ter certeza. Mas eu vou te mostrar um outro que foi falar, tá? E praticamente descascou o barba. E olha a cara de Daniela Lima. O que a gente tem vivido nos últimos dias, na prática, você está acentuando um processo que veio ao longo do ano. Quer dizer, no início desse ano a gente tinha um dólar abaixo de R$5. Sempre se soube que o principal problema da economia brasileira era fiscal. A gente tem reservas internacionais robustas, então não tem problema nas contas externas, tem ali um Banco Central que atua de forma independente, então uma política monetária mais ou menos organizada, mas tinha um problema na área fiscal. Isso não é desse governo, já vem há bastante tempo. Foi desenhado um arcabouço fiscal para conter o crescimento das despesas, e no início desse ano você começou a ter os primeiros sinais de que o arcabouço teria problemas, porque as despesas obrigatórias estavam crescendo muito acima do previsto. Despesas relacionadas à Previdência, à BPC, emendas parlamentares, quer dizer, muitas despesas ao mesmo tempo crescendo, asfixiando cada vez mais o arcabouço e criando dificuldades para o cumprimento das metas fiscais. Com isso, o dólar foi subindo gradativamente ao longo do ano. É claro que houve um processo de valorização do dólar no mundo, mas no caso do Brasil, esse processo de valorização do dólar foi mais forte do que em outros mercados emergentes, o que sugere que existem elementos domésticos super importantes que precisam ser considerados. E nas últimas semanas nós tivemos aí a instalação de um certo pânico e a intensificação desse processo de desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar. Ele vai mostrar já a cara da Daniela Lima, é impagável isso daqui. Nós tivemos nos últimos dias 2 vetores que me pareceram particularmente importantes. O primeiro foi a proposta do governo do pacote fiscal. Depois de semanas e semanas e semanas, vai vir um pacote fiscal, vamos colocar as contas públicas em ordem, reconhecemos que há um problema, vamos enfrentar esse problema, aparece um pacote fiscal completamente aguado. Quer dizer, um pacote fiscal que propunha uma redução no ritmo de crescimento das despesas, um pacote que não trazia nada de corte de despesas, efetivamente. Isso acabou gerando uma inflexão em termos de expectativas. Quer dizer, então, o governo não vai lançar mão de nada que efetivamente seja capaz de conter o crescimento do endividamento. E nesses últimos 2 dias, tem repercutindo muito a entrevista do presidente Lula no Fantástico, de domingo. Essa parte aqui é a parte fundamental. O presidente Lula, no domingo, disse com todas as letras, né? O presidente Lula é adulto, ele sabe o que ele está fazendo. Ele disse que não há problema fiscal no Brasil. E disse que o único problema da economia brasileira é a taxa de juros do Banco Central. Ele faz isso dentro de um contexto onde a gente está trocando a presidência do Banco Central. Quer dizer, ele coloca ali uma certa névoa sobre o novo presidente do Banco Central. Esse novo presidente ele vai atuar de forma autônoma ou ele vai atuar sob os desígnios do que o presidente Lula considera como uma taxa de juros excessivamente elevada? E quando ele diz que não há um problema fiscal, e a gente sabe que há um problema fiscal, não é uma opinião isso, é matemática. É só você olhar para as projeções. Nós chamamos praticamente o Lula de mentiroso aqui, hein? Não sou eu que estou dizendo que é um problema fiscal. O Tesouro Nacional sabe que tem um problema fiscal. A equipe econômica sabe que há um problema fiscal. Ele, na prática, ele sinaliza de que ele não está genuinamente comprometido sequer em sinalizar. Aqui a gente não está nem falando de resolver, mas sequer sinalizar de que o governo dele tem algum compromisso com o equacionamento desse problema. Nossa senhora, cara, vou te falar. Esse aqui vai ser outro que não vai ser chamado mais. E aqui falaram até da Janja, ó. Primeiro, a influência da Janja. Tem influência como outros têm. Decisão final, eu posso imaginar, quem toma é o Lula. Se o Lula deu uma entrevista fantástica, quem tomou a decisão foi ele. Ela pode ter falado vai, não vai, fica, não fica. Ele é o responsável pela decisão, não é ela. Isso é bem importante deixar claro. Segunda coisa, a maior parte do eleitor, do público do Bolsonaro se informa pelas pesquisas, pelo que a gente vê, pela internet, WhatsApp e tal, não sei o quê. Por quê? Porque o Bolsonaro cultivou esse público na internet. Então, se a maior parte dos eleitores do PT se informa pela TV e o PT continuar falando só com a TV, informados pela TV serão eternamente. Né? Então, você também... você movimenta esse barco. Assim, não é uma força da natureza, não caiu uma ordem divina que o eleitor do PT se informa pela televisão. É porque a comunicação ela é analógica ainda. Então eles vão para a televisão. O do Bolsonaro é digital por quê? Porque o Bolsonaro trilhou, abriu esse mato, homenageando e elogiando o nosso capitão. Quem vê isso digita 22. Foi para cima e abriu esse caminho. E aí fala ali, e repetindo o que eu falei antes, para quem perdeu. Concordamos todos aqui que o bolsonarismo e a extrema-direita são um sucesso de comunicação no Brasil e no mundo? Sim. Ah, rapaz, estava indo tão bem. Um recado muito importante do Nicolas aqui, ó. Bom dia, senhores. A gente já está aqui. Hoje tem sessão conjunta do Congresso Nacional e estão querendo basicamente colocar atropelos sem discussão, sem encaminhamento LDO. Basicamente votar aí a questão orçamentária do nosso país de voto simbólico. Ou seja, quem aprova permanece como se encontra. Quem discorda, levanta a mão. É isso mesmo, é surreal. E, inclusive, dentro desse bolo aí, estão querendo colocar aí, né, basicamente para poder acabar aí com as pessoas com deficiência, com autismo, pessoas também idosas, em direção ao BPC. Vou deixar a Soraya falar um pouquinho aqui. Gente, é um absurdo. O BPC é um recurso, para mim,
meio salário mínimo e é pessoal intransferível. Ou seja, eles querem dizer que se você tiver mais de um deficiente dentro de casa, um idoso que precise, é só um que vai receber. Como se sonda você pudesse compartilhar. E com uma justificativa de fazer o reajuste fiscal, ou seja, tirando o dinheiro das pessoas que mais precisam, com a justificativa de fazer uma economia. É ridículo. A gente vai lutar para poder tirar isso aqui da pauta, né, Soraya? Para poder ter essa vitória aí. Com certeza, vamos estar juntos. Tem uma questão, Nicolas, muito importante. Sensacional, cara. Eu gosto muito do Nicolas e ninguém tem dúvida que ele vai chegar o dia. Se vai chegar o dia em que ele vai estar sentado naquela cadeira. Pois é. Olha a Daniela Lima completamente irritada. Você vai entender o porquê. Governo apatetado, um governo que parece sem comando. Os togados partiram para cima do barbudo. O que será que está acontecendo? Será que o Xandão quer colocar lá naquela cadeira o seu padrinho, que nada mais é do que o Geraldinho? Rapaz. Fecho aspas, né? Olha o que a Toga falou. Governo apatetado, um governo que parece sem comando, fecho aspas, né? O Supremo Tribunal Federal vem assistindo essa rendição do governo Lula, porque chegou no final do ano, de novo, assim, tem um problema de articulação no governo Luiz Inácio Lula da Silva, que, assim, ou tem uma ordem unida de entendimento, ou reforma nenhuma vai resolver. A gente falou muito sobre isso na última Central, que inclusive amanhã tem a nova edição da Central Globo News com a Natuza Neri e grande elenco, mas, assim, o retrato da falta de articulação é você deixar um Congresso que está com a faca nos dentes, porque estava em síndrome de abstinência de emenda, chegar no final do ano, e aí eu já posso voltar lá para o telão para conversar com o Valdo, com a Leilane e com a Camila sobre o assunto, fazendo trazendo o bastidor de maneira mais rápida e sintética aqui, para dar ritmo. O sintoma mais evidente, Leilane e Valdo, da falta de articulação política do governo Lula é deixar esse Congresso que estava abstêmio de dinheiro, porque né, o Supremo freou a farra das emendas. Ela tá nervosa. Quem tá percebendo que ela tá nervosa aí? Chegar no final do ano com LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para votar, LOA, Lei Orçamentária Anual para votar, reforma tributária e pacote de gastos. Assim, é só isso que tem na Câmara do Arthur Lira. Aí o governo vai fazer o quê? Vai falar, não posso não, infelizmente essa medida aí e tal. E eu não tô tratando o governo como coitadinho, não. É refém da própria incapacidade de articular um calendário que o beneficiasse de maneira mínima. Chamou o Barba de incapaz. O que tá acontecendo pra Daniela Lima falar isso? Teve até o William Vac descascando o Barba. Batendo mais um recorde hoje, o dólar valorizou 5% contra o real, e isso apenas desde o final de novembro. Foi quando o governo trouxe a público um decepcionante pacote de contenção de despesas. Claro, é um conjunto de fatores que ajuda a entender essa explosão do dólar, que vem ficando mais forte também lá fora. Mas um elemento central nessa explicação é a crise de confiança da capacidade do governo brasileiro de lidar com dívida pública, e isso é grave. O foco dos agentes econômicos não é mais se o Congresso aprova ou de que jeito o Congresso aprova o pacote para limitar o crescimento de despesas. O foco agora está na sustentabilidade da dívida. Mas não é assim que Lula enxerga as coisas. Ele vê a subida do dólar como desproporcional. Para o governo, tudo não passa de movimento especulativo para desestabilizar. Lula, claro. Nesse raciocínio, ceder ao que os agentes econômicos esperam que aconteça, que é maior rigor na política fiscal, equivale a ceder ao adversário político. Dólar caro, inflação no topo da meta, expectativa de juros ainda mais altos, são consequências da política fiscal sobre as quais Lula tinha perfeita consciência. Exatamente, William Vac. Mas ele subordinou ao cálculo político, cálculo esse traduzido na famosa frase gasto é vida. No cenário que se antevê agora, o próprio Banco Central adverte que nem mesmo o forte aumento do juro seria suficiente para compensar os efeitos dessa política fiscal frouxa. O que deve tornar ainda mais improvável que Lula venha com qualquer novo conjunto de medidas para conter crescimento de despesas. Ao contrário, é justamente desse crescimento que ele espera ganhos políticos eleitorais. Esse sim. E detalhe, tá? Final do ano agora vai sair o Roberto Campos Neto. Tá? Ano que vem vai ficar lá o Galípolo, indicado do Barba. Você acha que vai melhorar ou você acha que vai piorar? Se você acha que vai melhorar com o Galípolo, indicado do Barba, digita 00. Se você acha que vai piorar, digita 01. Simbora. Coppola, fala você. É muito importante lembrar que Lula e Haddad herdaram o real em processo de valorização frente ao dólar. Na verdade, o real foi a segunda moeda que mais se valorizou em 2022. Terminou aquele ano valendo 5,69% a mais. Então, para efeito aqui de comparação, nesse mesmo período, o euro desvalorizou 14%, a libra esterlina desvalorizou 17% e o iene japonês 23%. Lula e Haddad também herdaram um país com a economia crescendo 7,7% no último biênio e com as contas públicas no azul. Essa manchete do Portal G1 de janeiro de 23. Contas do governo federal têm superávit de 54 bilhões de reais em 2022, diz Tesouro Nacional.
real. Portanto, o ponto de partida para o governo petista na economia era bastante confortável. Mas de lá para cá, a coisa está indo ladeira abaixo e em 2024 o real já é a 7ª moeda que mais se desvalorizou no mundo. Perdeu 20% do seu valor em relação ao dólar. No meio do ano, o Lula da A cara do outro jornalista ouvindo isso aí. Silva se referiu aos críticos na imprensa como cretinos e fez a seguinte bravata: quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Vão quebrar a cara outra vez. E aí, claro, né, Lula foi efusivamente aplaudido pela claque de apedeutas e psicofantas antes de terminar da seguinte forma: eu não voltei a ser presidente para dar errado. Só um detalhe, naquele dia o dólar estava cotado a R$ 5,51. Então, trazendo aqui para a atualidade, segundo a nossa CNN Brasil, o dólar operou com volatilidade e fechou em alta após atingir o patamar histórico de R$ 6,20, conforme cresce a desconfiança com a política fiscal do governo Lula. Então parece mesmo, como disse o Dr. Alessandro, que o mercado está descrente em relação ao pífio corte de gastos proposto pelo ministro Tachad, para fazer frente ao gigantesco rombo fiscal provocado pela incompetência e pela... Repara que o jornalista lá, ele só fica anotando o que o Coppola fala. Mas o que o Coppola fala é fato. Fato é diferente de opinião. Irresponsabilidade do governo. O pacote do Lula e do Haddad prevê uma economia de 70 bilhões de reais em 2 anos, com cortes em áreas como salário mínimo, abono salarial, previdência, assistência social. Segundo essa matéria aqui do G1, na área da educação, a estimativa é de um corte de 43 bilhões de reais ao longo de 5 anos. Coisa boa. Mas como assim ao longo de 5 anos? Barba tá prevendo que ele vai ficar mais tempo que isso? Rapaz. Quem conhece o tio do biscoito aí? Capim não, Lula! Capim nós não vai comer não, Lula! Tá louco? Parece um biruta. Aquela coisa ruim! Gente, demônio! Falou que o povo ia comer capim! Picanha, costela. Cuidado, capim não, Lula. Deus só tá multiplicando a comida, Lula. Gente, pelo amor de Deus, né? Você, Lula! O povo come arroz! Gente, eu tô achando que tem que ter uma hora que tem que parar. O povo come feijão! Que falta de respeito, falta de educação. O povo frita ovo com óleo de soja de R$5. Não é possível. Não come leite com angu de 5 contos. Não, esse cidadão não pode estar falando a verdade. Ô, Lula, pelo amor de Deus. Lula deu tudo. Não pode ser assim. Come carne, Lula, de cozinhar. Bom é o começo. Capim não, Lula. Capim não. Capim não, Lula. Capim nós não vai comer não, Lula. Capim não, Lula. Capim nós não vai comer não. Ai, ai. Pessoal, o nosso vídeo foi esse. Muito obrigado. Você que chegou até aqui, que assistiu o vídeo todo, comenta. Eu assisti o vídeo todo. Valeu.